Vamos lá. Despolitização das obras, vamos ver. As histórias existem porque são uma forma fundamental de comunicação e conexão humana. Desde os tempos antigos, contar histórias é uma maneira de transmitir conhecimento, valores e emoções, e experiências de geração em geração. Elas servem para entreter, ensinar e preservar a cultura e a identidade de um grupo. Legal, né? Bom, histórias ajudam a transmitir informações de maneira que seja mais fácil de entender e lembrar. Desde lições morais em fábulas até conhecimentos práticos em mitos antigos. Elas são ferramentas educacionais poderosas. Este texto criado pelo professor Chat explica o porquê histórias são criadas. Isso parece óbvio para muitas pessoas, mas histórias e políticas Que isso, mano? Texto do chat, caralho, porra. são intimamente ligados. Obras como o Pelo menos ele Contrato usou Social como de piada. Rousseau e 1984 de George Orwell são as mais lembradas em histórias políticas. Em Contrato Social, Rousseau cria a narrativa de estabelecer um pacto social, restringindo sua liberdade natural em razão da liberdade civil e política. Em 1984, trata-se do governo Mas totalitarista. um é um livro ficção, o outro é mais uma análise mesmo. O Big Brother Brasil é um reality show que faz referência aos olhos do grande irmão que vê em cada movimento dentro da casa. Esses autores querem passar sua visão para o público através dessas histórias. A simplificação é como o cérebro consegue pegar esses conceitos complexos. Um é uma análise política, o outro é uma história mesmo. Mas no livro A Mente Esquerdista, as causas psicológicas da loucura, demonstra como os Que esquerdistas isso, mano? conseguem a capacidade de escutar uma opinião contrária com um fascista ou algo idiota do tipo comunista. Mas não estou aqui para falar de coisa velha e chata. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje Caralho, eu vou cara. falar de anime e mangá. Como as pessoas Cara, tá no felizes streak, conseguem viado. enxergar problemas que não existem. No começo eu disse o porquê histórias são criadas, e no Japão é a mesma coisa. Um grande exemplo que jogou a cultura otaku para o mundo foi Shingeki no Kyojin. O autor da obra, no começo ao fim, consegue traçar muito bem, do início ao fim da sua obra, pelo menos depois da penúltima temporada, como desenvolver uma narrativa. Mais tarde descobrimos como foi a origem dos titãs e como Paradis se tornou os Esse twist é foda. Esse twist é legitimamente irado. Todo o trabalho para fazer um mangá coerente durante o desenrolar de muralhas e gigantes para o fascismo e como o direito à braçadeira. Mas também não estou aqui para falar de Shingeki. Hoje quero entrar em um debate sobre duas obras atuais com nuances e premissas controversas. Sousou no Free e Drama Pera. Queen. Bom, aí está o... O áudio tá inconstante, né? Eu sou no Free e Drama Queen. Drama Queen, eu não vi pra onde chegou aquele drama lá que eles estavam tentando construir com todo o bagulho deles comendo os aliens e tal. Diferente da Agora história Frieren padrão político. de mundos medievais e secai genéricos, aqui começamos após a derrota do Lorde Demônio pelo grupo de heróis, composto por Himmel, o cavaleiro, Eitir, o padre, Aizen, o guerreiro, anão e finalmente a maga elfa Frieren. E a série se foca na Frieren, aprendendo mais sobre as pessoas e suas emoções. Após Himmel, que ela não sabia que amava, morreu, se arrependendo de não tê-lo conhecido melhor em vida, enrolando para o objetivo de voltar à antiga jornada ao castelo do Lorde Demônio e visitar o paraíso para reencontrar seus entes queridos. Parece simples, né? Errado. Mas estamos aqui para falar sobre os antagonistas, os demônios. Em Frieren, demônios são, de acordo com a Frieren, criaturas que apenas imitam a fala humana para enganá-los. Demônios têm aquilo que Ah, vai falar do racismo da Frieren. preservação. De alguma forma, eles conseguem evoluir ao nível de ter uma aparência semelhante à de um humano, apesar dos chifres, e falar... Porque o que aconteceu? Eu não sei se vocês sabem o que aconteceu. O que aconteceu de interessante com essa questão do Frieren com os demônios é que nos Estados Unidos surgiu um discurso que Frieren era racista por causa da natureza dos demônios. Eles parecem humanos, eles agem que nem humanos, eles buscam por simpatia, mas isso é um instinto de autopreservação porque eles não sentem, não pensam isso e na verdade são malignos. E aí, isso é feito como plot point na história pra criar um dilema, assim, interessante, mas no fundo... Não tem um discurso político muito profundo, mas as pessoas, elas começaram a falar que o negócio era racista e tal... Porque esse trope de serem raças malignas... Primeiro que esse trope de serem raças inerentemente malignas sem redenção é considerado um trope meio racista dentro dos nichos de RPG de mesa, né? E o próprio Dungeons and Dragons dá uns retcons disso. E eu acho que depois, né, juntou com esse fato que eles tentam buscar a simpatia por meio disso, que eles são traiçoeiros e tal, e vai exigir uma certa força de vontade pra pessoa, tipo, conseguir sobrepor e ver que não, ele é um demônio, ele tá tentando me enganar. E gerou essa polêmica aí. Foi mostrado um demônio antigo que foi selado pelo grupo de heróis, mas este tem uma aparência monstruosa, destoante dos que vimos nos próximos episódios. Os três demônios apresentados são considerados os mensageiros da paz, mandados por Aura após a guerra para a Sim, cidade. fica explícito que eles não têm diferença de monstro. Mas a galera falou, não, isso aqui é um trope racista, mesmo que ele... Deu uma puta confusão nos Estados Unidos. Porque eles falam a mesma língua que os humanos. Assim começa um flashback, nos contando quando uma criança demônio devorou uma garota. Himmel não consegue matar uma criança, mesmo que seja um demônio. Com o que ele se aproxima, o demônio 痛いよ
Frieren, vendo que Himmel fraquejou, se colocou à frente para exterminar ela. Mas o chefe da vila faz o famoso discurso no Jutsu, dizendo que não seria diferente dos demônios, simplesmente ignorando que comeram a filha da aldeã. O chefe a acolheu para sua casa, e com isso Frieren... Então, esse que é o negócio, entendeu? Que falaram ali. Ah, claramente uma alusão aos judeus nos Estados Unidos. É exatamente isso que rolou de discussão. É tipo, não, isso aqui é uma alusão a racismo. Porque eles têm que expulsar os imigrantes nojentos, porque eles fingem que são humanos, mas não são, não podemos ser... Não acho que foi isso que ela quis dizer. Talvez ela não tenha lido as implicações da própria história, que podia ir pra esse lado, mas tem um viés ocidental nessa leitura, né? Diferente, quase como não seja. E a gente vê nossos problemas ali. A parte que durou pouco com tipo o assim, demônio matando o chefe. Nada tira você ter uma leitura disso e você escrever sua interpretação e sua análise sobre isso, mas você não pode culpabilizar a autora, né? Porque provavelmente ela não pensou a mesma coisa que você. Loucura. Bora lá. Raptando sua filha para substituir a filha da aldeã que ela comeu. Vendo que tomou a decisão errada, ela queria levar a criança e fugir. Mas finalmente Himmel fez alguma coisa e arrancou os braços dela. E mais uma vez diz: Assim Frieren ataca. Ela questiona o porquê dela usar estas palavras, sendo que assim como monstros, demônios não são criados pelos pais, passando o pós-nascimento completamente sozinho. Então eles não têm o conceito família, pois ela responde: Adentrando nesse arco rapidamente, somos apresentados a 3 demônios. Após Frieren ver que eles andando pela cidade, nos mesmos instantes se prepara para atacá-los. Falaram aqui que eles gostam desse trope de raça inerentemente massa que dá pra fazer coisas interessantes como o Patronax no Skyrim. E o que torna o Patronax interessante é que ele justamente vem de uma raça extremamente maligna, feita pra destruir o mundo, e ele se rebelou por vontade própria, por racionalidade própria, mesmo que a natureza dele seja maligna. Tanto que ele não te culpa, que eu me lembro, se você matar ele, né? Eu me lembro, ele vê aquilo como algo meio natural se você pega a missão dos Blades de matar ele. Eu nunca matei ele. Pau no cu de quem matou o Patronax. Eu não trairia ele. Aquele flashback lá que vimos. Os demônios estão lá dentro apenas para convencer o Conde a baixar a barreira protetora e conseguir invadirem ela com o exército de Aura. Demônios não falam apenas para nos entendermos, e sim para nos enganar. Até mesmo eles mesmos dizem que essa é a única função. No mesmo episódio, o Conde querendo pressionar eles... Eu sou fechado com o Patronax. ...do seu filho já morto pela guerra contra eles, Glugnar calmamente olha para o seu arredor, analisa e diz: この部屋はよく掃除が行き届いています。と10年前と変わらぬままなのでしょう。それがどうした？私もあなた方に殺された父上の部屋はそのままにしてあります。 E logo depois disso, Line pergunta: o que é um pai? Nem eles mesmos sabem o que dizer. Essa cena inteira serve de prova de que a maneira que os demônios usam as palavras apenas como ferramentas. Vimos rapidamente como são os demônios da obra. Eles são monstros e não criaturas trágicas como em Demon Slayer. Mas por que isso incomoda tanta gente fresca que gosta de fazer más interpretações a fim de gerar treta? Eu tive a ideia de fazer esse vídeo da Gringas sobre os demônios de Frieren e como eles reagiram. Bom, não muito racionalmente. Eu sei, usar o Twitter como base não é legal, mas reagiram fazer esse vídeo, tá, Gringas? Sobre os demônios de Frieren. E como eles reagiram. Olha o Chibi Reviews aqui. Esse cara posta o dia inteiro no Twitter. Às vezes aparece na Metéria. Pô, não precisa usar tradução não, velho. Precisa grindar seu inglês aí pra ler suave. O Twitter como base não é legal, mas é lá onde compartilham os pensamentos. Eles conseguiram escalar isso a um nível de ser uma alegoria à questão racial, que não faz nenhum sentido. Eternal realmente tem plot assim, que loucura. Os anões são raças humanoide. Já os demônios entram na categoria de criatura, como monstros. São monstros. Isso é evidente, quando mostram humanos são mortos, deixam um cadáver. E monstros não. Eles viram partículas de mana e desaparecem. É literalmente dizer que uma pessoa odeia o animal macaco, ela é racista. Isso não faz nenhum sentido. O autor não seguiu o padrão de seres incompreendidos, pois isso não cabe no que a história quer tratar. E se você tem um problema com seres ou raças completamente malignos, você é limitado. Quantas obras hoje em dia tem esse tropo? Mas eu quero argumentar um pouco sobre isso. Pior que os gringos têm problema com esse tropo. Se você acha que Glugnar ter olhado para trás quando Line morreu foi uma demonstração de empatia, eu não tenho, eu acho ok. Ignorando completamente tudo que foi apresentado antes. Quando o outro aliado deles foi atrás de Frieren para eliminá-la, eles não se importaram mesmo sabendo que isso era arriscado. Quando Frieren
Frieren o matou. Lynn, ao perceber que a sua magia havia desaparecido, o ridicularizou por subestimar a sua adversária. O comportamento deles é fundamentado no darwinismo. Os fracos morrem, os fortes prevalecem. No contexto da cena, Lugnar estava sendo pressionado pela Fern e desejava que a Lynn acabasse logo com Stark para poder ajudá-lo. Quando percebeu que ela já havia sido eliminada, ele se distraiu e também foi derrotado. Demônios não têm malícia. Eles matam e comem humanos porque eles querem. Por isso, a garotinha foi devorada e o chefe... Essa treta do Frieren parece com o que falavam do Lovecraft. Mas é que o Lovecraft é mais que ele era um cara paranoico e o racismo dele estava incluso nas paranoias dele. E isso pintava o mundo todo dele, inclusive a própria literatura dele, né? Então, tipo... Eu acho que é bem complexo. Sobrevivência. Demônios têm moralidade. Quem realmente pensou nisso? É uma discussão sobre o inconsciente do autor e sobre como até o racismo dele pintava a parte da literatura dele. Porque o racismo dele tava na literatura dele, né? Ele associava etnias não brancas com, tipo, cultos a coisas malignas e tal. Ele fazia isso. Eles podem ter moralidade se não possuem empatia. A única coisa que os move é a que o Lovecraft não se ajuda porque ele é racistão mesmo. Por nascerem com habilidades excepcionais, são naturalmente arrogantes. Um exemplo seria Flame, após resgatar Frieren de um ataque demônio à sua vila, é encurralada por magos demônios que a emboscam. No entanto, ao perceberem que são magas, eles se revelam como se isso fosse algo óbvio. A natureza e o orgulho dos demônios não permitem que escondam sua mana. Lugnar explica que, assim como elfos, os demônios possuem uma expectativa de vida incrivelmente longa. Durante esse período, eles desenvolvem sua própria magia, buscando sempre se aprimorar. Embora os demônios sejam criaturas individualistas, eles se unem contra os humanos. Isso ocorre devido a uma hierarquia baseada na força. Para tentar compará-los a humanos, pode-se usar como exemplo os status sociais. Enquanto entre os humanos, a importância é frequentemente associada às vestimentas luxuosas, no caso dos demônios, o mais forte é o mais importante. Essa é a força reconhecida pela detecção de mana. Embora possam suprimir sua mana, os demônios optam por não fazê-lo. Afinal, porque um nobre desceria ao nível de um plebeu, que não seja apenas por um momento de disfarce, arriscando ser ostracizado e humilhado. No final da batalha contra os demônios, Lugnar descobre o porquê perdeu para alguém que tem menos mana do que ele. Ele percebe que tanto Fern quanto Frieren esconde sua mana para enganar ele. Ele fica transtornado sabendo que foi enganado. Ele diz que elas são covardes e são uma vergonha para todos os magos. Ele não diz isso porque eles são realmente imorais e covardes, e sim porque sua natureza o impede de fazer algo por longo tempo. Então não, os demônios não têm moralidade. Demônios são maus. Por incrível que pareça, não. Os demônios não são criaturas mal compreendidas ou já foram humanas alguma vez. Não, eles são qualquer outro monstro da fantasia. Você só quer proteger eles porque eles se parecem com humanos. Mas de novo, nem todos os demônios têm aparência humana. Nem por isso os dois são diferentes. Predadores não são maus por caçarem para comer. Assim como humanos não são ruins por comer carne, mesmo podendo sobreviver de vegetais e frutas. Demônios só veem individualismo, causa e efeito. Só isso. Demônios na obra servem a função de serem a personificação do mal na visão humana. Ah, Frieren olhe nos meus olhos e diga que você realmente acha isso. Frieren teve seu vilarejo inteiro morto por os demônios. Escondeu a sua mana a vida inteira para enganar eles. Participou do grupo de heróis que derrotariam o Lorde Demônio, mas porque ela sorriu antes de enfrentar a Aura. Matou rapidamente o Emo lá e tem o título de maior matadora de demônios da história. Ela é racista ou coisa parecida. Cara, se até agora você não entendeu que essas coisas não são humanas, pare de querer inverter a ideia de obra para você chegar a um desenho na internet e pior, exato, de racista ou coisa parecida. O bagulho na minha opinião, é justamente isso, que a ameaça deles é um pouco mais stealth, isso é interessante. Será que quando eu me deparei com esse título em um mangá lançamento, eu pensei, já começou com a palhaçada? Por isso que eu tava tendo essa discussão no meu servidor. Eu tive a discussão de que Frieren não é muito profundo. Falei isso, Frieren não é muito profundo. E tirou até uma mini discussãozinha que no servidor ficou uma confusão. Que eu lembro que meu assunto foi mais ou menos assim. Mushoku aborda coisas mais interessantes e Mushoku tem mais interesse em ser uma história a ser discutida que Frieren. Frieren tem uma premissa e um começo muito forte, com aquela ideia de como o tempo passa diferente pra Frieren, mas meio que a obra vai esquecendo isso. E eu acho que isso que torna ela um pouco mais desinteressante. Ao contrário de Mushoku, que ele vai querer abordar a natureza humana, e ele vai, tá ligado? Todo arco, ele vai lá e ele constrói vários tópicos relacionados ao jeito que o humano funciona, ele constrói personagens que tem pelo menos bidimensionalidade constante e faz sentido com o que a obra quer explorar justamente o lado sujo e o lado bom da humanidade, que mesmo com toda a sujeira o humano pode ser bom. E o Mushoku cria muito arco interessante, tipo arco de briga familiar, né?
arco do cara reaprendendo a aceitar amor, arco do cara aprendendo a lidar com a rejeição e tal. Então eu acho que ele tem muita coisa de drama que tá acontecendo na história. Mushoku é mais ambicioso, exato. Agora, eu lembro que eu criei isso porque eu falei que Frieren, o começo é forte, realmente. O começo, ele tem o mesmo dilema do Tsukihime, né? Que é a questão da diferença de... né? No caso do Tsukihime, a Arcueide, ela é a vampira imortal fodona, né? Que ela vê o tempo diferente e o tempo pra ela é infinito porque ela é basicamente imortal. Enquanto pros outros é nada. Enquanto no Frieren, o dilema dela, da Frieren é o mesmo. Mas enquanto a discussão da Arcueide gira muito em torno disso, da diferença de perspectiva dela durante a história inteira, a Frieren parece que são os primeiros capítulos isso e depois isso vai sumindo na obra, né? E é algo tão interessante, eu não sei porque não prosseguiram com isso, com um estilo mais Yashikei e menos shounen, mas eu acho que, querendo ou não, o sucesso comercial de Frieren é porque ele é bem shounenzão às vezes e tem porrada e o pessoal gosta, né? Mas pra mim, Frieren seria melhor se ele focasse mais no drama e menos na porrada. Nada a ver com lacração, mas esse título também é foda. Eu conheci esse mangá pelo YouTube, por um canal gringo. Nem vi o vídeo direito e fui ler o tal mangá de estrangeiro. Porque a ideia é muito boa de Frieren. Desde que os alienígenas nos salvaram do meteoro. Agora há dezenas de espaço-naves rasgando os céus, como tiros intermináveis de estrelas. Essa é a nossa protagonista, uma moto de 17 anos andando normalmente pela rua. Os outdoors mostram novos apartamentos exclusivos para alienígenas, estacionamentos grátis 24 horas, e aparece um casal humano e alienígena andando pela rua, tendo seu encontro, até que, sem querer, o alien aponta para cima enquanto Nuamoto com o braço bate na cara dela. Ela chama a atenção dele, mostrando que está sangrando. E o Alien desconversa, dizendo que está fazendo falsas acusações. Mesmo assim, ela claramente está sangrando pelo nariz por causa da pancada. Esses aliens malditos nunca pedem desculpas. Espero que todos morram. Caralho, dublagem. Odeio todos eles. Assim como odeio quando mulheres chamam seus namorados de parceiro. Olha aí. Por isso ela fica puta e fica reclamando. Logo após se contradizendo, sendo grata a eles por terem destruído o meteoro, mas claramente se vendo superiores a humanos. Mas isso entraria em problemas se dissessem isso em voz alta. Os noticiários mostram que os aliens já excederam 17 milhões no Japão, superando sozinho 60 mil insanos. Pra mim, essa história é sobre os americanos. O estado agradece os alienígenas. Sobre o jeito que os americanos meio que colonizaram, entre aspas, salvaram o Japão, mas ao mesmo tempo eles têm uma relação colonial com o Japão. Com a tecnologia do Alien, a Lua ficou muito acessível, sendo eternamente grata. Nuamoto se pergunta quanto tempo... 4 dos meus streamers favoritos fazendo live ao mesmo tempo é foda. Valeu, velho, porra. Eu acho minha stream mó pobre, pô. Podia ter mais coisa legal. É, parece que não. Agora a porra do chefe tá enchendo o saco dela. E pior, é um alienígena. Pior naquele spray refrescante. Sei lá, é coisa de japonês inventa. Enquanto os colegas estão falando merda dela lá atrás. Enquanto isso, ela fica pensando se seria demitida se atacasse de volta. Mas de novo, outro alien bate no cotovelo de alguém. O autor comentou que é uma crítica ao autoturismo. Aí, ô, seu cuzão, você me bateu. Que porra você tá falando? Como pode você ser um chefe se você nem fala a língua do planeta? Se mencionar a droga que é essas condições de trabalho. E você nem liga o ar-condicionado. E ninguém reclama sobre. O que é ótimo pra você, já que você pode fazer dinheiro fácil nas costas dos outros. Caramba, isso foi intenso. Assim, no final do expediente, Nuamoto foi agradecer o personagem que ajudou ela. Provavelmente daria muito ruim se você reagisse de volta. Acontece que eles são aliens e a sociedade inteira está a favor deles. E mais espaçonaves caem na Terra. Vendo este salário miserável que recebe, ainda se pergunta quem contrataria alguém de 17 anos sem qualquer tipo de habilidades. Mas numa moto, você precisa de experiência para trabalhar. E como vai ganhar experiência? Trabalhando. Não entendo como as pessoas conseguem trabalhar pra esse tipo de mudança idiota com um sorriso no rosto. Eles estão felizes trabalhando até os ossos pra um chefe alienígena? E mais uma vez ela disse que está grata de toda essa baboseira. Mas ela odeia isso, e mesmo se tivesse problemas, ela não deveria aceitar isso. Querendo arrumar alguma comida, foi igual um mendigo na praia pescar, encontrando um Kitami por lá. Mas eles começaram a pescar e acharam essa michuruca, que perderam também. Esse mundo mudou muito nesse pouco tempo. Agora os oceanos refletem a luz das espaçonaves no céu. O oceano que eu conhecia e amava. Aqui não é mais onde eu brincava com a minha família, mas hoje eu lembrei como eu... Faz sentido ser a crítica ao autoturismo e a... Você é o irmão. Eu acho que muito a relação americana também. Ela já morreu. Toda a minha família foi morta por aliens. Eles estavam comemorando sua aceitação no ensino médio, quando um dos carros luxuosos veio na direção oposta. Tenho certeza de que era um motorista mesmo. Ele escapou. E tem uma relação meio colonial ali, sabe? Os americanos geralmente são os chefes dos japoneses internacionalmente, né? É uma relação meio país vassalo. Aí, você não acha estranho? Todas as coisas sempre acontecem a favor deles. Às vezes me pergunto,
Será que realmente existiu um meteoro gigante vindo para a Terra? A tecnologia deles está além das humanas. Não seria possível que eles tenham inventado tudo para que possam realizar uma invasão pacífica? Mas ninguém se pergunta. De fato, eles os amam. Isso é muito mais do que amor ou gratidão. É como se eles os adorassem. Música de Resident Evil. Por destruir minha casa. Eu quero que todos eles desapareçam. Eu gosto dessa música de Resident. É assim, como eu sempre me senti. Vamos falar algumas merdas. Como você ousa deixar a gente sem ar-condicionado nesse calor? Vocês agem como se fossem os bonzões porque te botam em um pedestal. Quem vocês pensam que são? Um bando de bizarro idiota. Isso é tão divertido. Quem diria que seria tão divertido? uma paixão movida pelo racismo. Muito engraçado. Por que está calor? Eu não sabia até os policiais me contarem, mas os sprays refrescantes são altamente inflamáveis. Fudeu. Numa moto, como isso aconteceu? Por que você está parada aí? Não chamou nenhuma ajuda? Pois é, ela foi despedida. Bom, era de se esperar depois de, entre aspas, negligenciar a ajuda de um alienígena com testemunha por perto. Mas isso foi rápido demais. Bom, agora pra nossa protagonista. Onde ela vai tirar dinheiro pra comprar comida agora? Não vai ter jeito, vai ter que voltar pra família. Kitami? E aí, cara? Eu preciso de um favor. Pra falar a verdade, eu tô na sua porta agora. Como caralhos você pegou o meu endereço? Eu peguei na internet. Sabe o quão assustador isso é? Beleza, mas não pode ficar por muito tempo. Eu estou com problemas. Você me ajuda? Eu estava andando na... Eu achei legal o retelling do capítulo, mas pra mim que já leu não agregou tanto e gastou muito tempo de vídeo. Quando me dei conta, eu espanquei ele até a morte. Tipo, é carismático, mas porra. Nunca vi um caso Pra mim que já li não muda nada. Se você cometeu um assassinato, é natural que seja punido. Mas matar uma pessoa é fundamentalmente errado. Acontece que eu não vejo essas coisas como pessoas. Você também concorda, não é, Numamoto? Me ajuda a descartar este corpo. Você é a única quem eu posso contar. Por que você pensou nesse lugar primeiro? Você odeia aliens tanto quanto eu. Eu não acho que... Mas cara, sei lá. Sabe, na fábrica... Que esse eu acho politizado. Eu acho que o ponto dele realmente é tipo... É muito sobre a relação Estado-vassal com os Estados Unidos. Exatamente como Lula. O cheiro Sobre o desrespeito que rola muito com o Japão em relação a seu Estado-vassal. Olha, eu sei que é confuso. Assim como você, então, isso é pra nós dois. Nós estamos assustados até esse ponto. Me deixe tentar. Chega disso, Numamoto. Esse negócio... É bom. Não consigo acreditar que você consegue comer essa coisa nojenta com tanto gosto. Do que você está falando? Cheira muito bem. Mas se você ainda consegue comer essas coisas... É uma... Muito engraçado que vira canibalismo. Eu os mato e você come. Até que possamos ser capazes de se livrar dessa cidade dos aliens. O que aconteceu com essa história depois? Eu não continuei lendo. Frente a uma questão desconfortável. Porque os japoneses, conhecidos por sua hospitalidade e confortabilidade, frequentemente são vistos como hostis a estrangeiros. Será que é tão simples assim? Ou talvez essa percepção seja fruto de uma globalização predatória que exige que tudo e todos se moldem aos padrões ocidentais, sem respeitar a singularidade de cada cultura? Vamos aos fatos. Você já viu uma placa que diz: nenhuma apresentação de circo aqui. O Japão não é um parque temático. Parece chocante, não? Agora imagina uma razão por trás disso. Influenciadores estrangeiros transformando espaços públicos em... Ah, eu vi, porque isso aí é baseado nos caras que ficavam dançando no metrô, que tinha um cara que fez mó dançona. Tem um TikTok. Tudo isso pra ganhar cliques e likes. Um caso emblemático foi o do dançarino de break com cabelo afro. Mas esse aqui é fake, que eu saiba. Tipo assim, teve papo com isso aqui, mas esse pôster aqui é fake, que fizeram pra zoar, tá ligado? A No Monkey Performance, isso aqui é fake pra caralho. Esse aqui não existe, não. O emblemático foi o do dançarino de break com cabelo afro, cuja imagem acabou representada com esse comportamento invasivo. E o impacto disso, para os japoneses que prezam pela harmonia em locais públicos, essas atitudes não são apenas irritantes, são ataques diretos ao seu modo de vida que valoriza o respeito mútuo e o espaço coletivo. Cabrusca, felas das... tem que falar minha língua, tá no meu país, que é? Travinsky! E não parar por aí. O bairro das Geishas, o que deveria ser um lugar de preservação cultural, se tornou um cenário de... Não, pras geishas foi inferno, isso aí é clássico. As mulheres com peças de museu ao vivo, tirando fotos sem permissão e até perseguindo elas pelas ruas. O resultado, proibição de fotos, restrição de acesso a uma comunidade cada vez mais fechada para proteger o que resta da tradição histórica. Vamos além do turismo. Recentemente, Ken Akamatsu, um dos maiores defensores da liberdade de expressão no Japão, expôs uma situação alarmante. Gigantes como Visa e Mastercard estão... Isso tá uma merda da Visa e do Mastercard. E faz tempo que tá afetando o Japão. É que só agora começou a afetar o Ocidente, né? Isso é uma
censura disfarçada de responsabilidade corporativa, e o Japão, por depender de quase exclusivamente dessas empresas para transações financeiras, está de mãos atadas. A introdução dessas políticas não é só uma ameaça à indústria de mangás e animes, mas também envia um recado. Claro, se a sua cultura não se alinha aos nossos valores, ela será apagada. Diante disso, o Japão reage, mas não com hostilidade gratuita, como muitos gostariam de sugerir. Essa resistência é, na verdade, uma defesa de sua identidade, construída em séculos de história e tradição. Quando os turistas tratam suas tradições como atrações de zoológico, quando influenciadores banalizam suas... Eu só acho que... Ó, o John Somali, esse cara é um filho da puta. O John Somali que começou essa putaria inteira, esse pá, aquele que ele repercutiu lá na Ásia. Tá preso. Espero que fique pra sempre. sempre fazem sentido nesse contexto. E ele ia pra país arrumar confusão e gravar na Kik. Além de erguer barreiras. Então eu pergunto, é mesmo justo culpar os japoneses por pensarem assim? Ou será que os verdadeiros problemas estão em um mundo que insiste em superar as culturas únicas que encaixam em moldes global genérico? Porque no fim o Japão quer proteger não apenas sua cultura, e sim sua dignidade como povo. Essa é a primeira obra do autor Karaku Ichikawa, como um capítulo inicial lançado na Shonen Jump Plus no Japão e na Manga Plus Shueisha em inglês para o ocidente. Curiosamente, Ishikawa foi um dos assistentes de Tatsuki Fujimoto, o que fica bem exemplificado. Parece mesmo, a arte parece do Fujimoto. A ousadia dele passa para os seus assistentes. As obras mudaram bastante depois de Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man mudarem a editora nesses 10 anos por aí. Desde 2020, a Jump tem experimentado... Quem tem a solução youtuber que acabar com a nos animes? As obras como Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Dandadan, aquela transição ao fugir completamente do molde tradicional dos shonen. Mudou muito o formato de shonen com essas aí. Como Goku e o Luffy, nessa merda aí. É que acabou o padrão Shonen Jump. Agora, tipo, além de ter temas mais dark, né? Cada um tem meio que sua abordagem. Jujutsu, ele tem uma inspiração muito mais tune. Eu acho que falaram que Jujutsu é inspirado em Fate, essas coisas, né? Então ele tem uns poderzão, tem muito foco nas batalhas e tal. Mas não necessariamente do mesmo jeito que o anime shonen tradicionalzão, né? Não com a mesma estética, não com as mesmas ânsias. Dito isso, eu li pouco de Jujutsu, então se eu tiver errado, você sabe por quê? Eu li pouco. Eu li, acho que 2 volumes. Eu li... Nossa, faz tempo já. Agora, quando que foi? 2023? Eu li um pouquinho, assim. Queria ver o anime agora. O Chainsaw Man eu li a parte 1. O Chainsaw Man ele realmente foca mais nos dramas e a ação. É ação. A parte shonen muitas vezes reflete o drama do Denji, né? Ou eles usam como um complemento pro drama dele. Eu acho Chainsaw Man extremamente psicológico. E qual que foi outro exemplo que citou? Dandadan. Dandadan não vi. Mas pelo que eu vi, ele é mais descontraidão e ele pega aquele bagulho de caçar aliens, yokais, coisa assim. Não, a ser seguido. Esse eu não vi. São uma direção a histórias mais Tem que ver. edgies, intensas e estranhas. Algo que ressoa mais profundamente com o público atual. Essa mudança não é coincidência. O mercado de mangás e animes, antes centrado no Japão, tornou-se global. Plataformas como o Manga Plus disponibilizavam os mangás, provavelmente não. Dandadan é muito random. Então, o que eu ia falar é que, tipo, entre esses três, eu sei que o Dandadan é meio random, sim. Eles não têm uma fórmula fixa que você pode falar. Dá pra falar que talvez sejam levemente mais maduros do que tem antes, mas o Dandadan não parece tão maduro também. Sei lá. Os gostos do público mudaram. Chainsaw Man é um exemplo Difícil. claro dessa tendência. São simplesmente uma quebra de padrão. Já havia explorado temas Tá mais criativo o shonen. bizarros em Fire Punch, ao introduzir um mundo onde demônios se manifestam a partir dos medos humanos mais profundos, como o pepino do mar. Não me pergunte, cara, é coisa de japonês. Não é só isso. A atmosfera mórbida e das camadas psicológicas dos personagens, da mesma forma que Dandadan combina elementos de alienígena e fantasmas, e absurdos caóticos para criar algo doentaço e único. Os protagonistas, antes arquétipos de força e determinação, agora eles precisam fazer personagens identificáveis. Por causa disso que existe sempre a mesma merda genérica toda a temporada. E agora vai ter a onda de animes com protagonistas velhos. Porque sim, pois como o Japão não tem filhos, o índice da faixa etária... Acho que isso não vai acontecer, não. Só está retomando o que Inclusive, aquele lá do mangá que você mostrou do velhão que caça o cara do One Piece é tipo... Acho que é uma exceção em parte da graça da gimmick dele é justamente porque é diferente um velho protagonista. Está apenas respondendo às tendências. Está moldando o futuro. Se histórias grotescas e estranhas são o que vendem agora, a revista está apostando em autores diferentes, criando narrativas marcantes. Afinal, o jovem japonês já não é o único público-alvo. Mangás e animes pertencem ao mundo todo. E essa é a nova era global. A ousadia não é apenas bem-vinda, é necessária. Mas tirando a zoeira de lado,
Mais uma vez, depois de aprender tudo isso que tá acontecendo no Japão, você ainda insiste em ignorar a droga do contexto? Quantas obras já abordaram temas extremamente polêmicos e, mesmo assim, foram reconhecidas pelo impacto social que causaram? Ou porque eram marcantes, mas eram um filme dos anos 2000? Os filmes dos anos 2000 eram bons. Por exemplo, o Distrito 9 é bom pra caralho. Por exemplo, Distrito 9 é muito bom. Metáfora de alienígenas refugiados da África do Sul, crítica contundente à segregação racial do apartheid. É uma narrativa que obriga o espectador a confrontar questões incômodas, mas essenciais. Agora, na internet, vemos o fenômeno de cancelar personagens complexos da ficção, como o Shinji de Neo Geo Zero, que na verdade é um protagonista bem merda, o Deus, que é criminoso, e o Subaru do ReZero, que na verdade é só um random, mas as pessoas gostam dele. Cara, eu só vou falar uma coisa. Eu acho based pra caralho colocar o Shinji, o Subaru e o Rudeus lado a lado. E eu acho que faz sentido sim. Eu só acho que por conta de questões estéticas, nego não vai aceitar. Mas é realmente isso aí. Isso aí é verdade. E o Shinji, pra quem fica... Ai, mas o Shinji, oh meu Deus, o Evangelho... Há 10 anos atrás, nego odiava o Shinji. 15 anos atrás, nego odiava o Shinji. Shinji era um protagonista odiado, assim, tipo um Rudeus das ideias. Geralmente era um cara que, tipo... Nem se deu o trabalho de entender a história, que ficava, oh meu Deus, mas o Shinji é um protagonista ruim, porque ele não faz porra nenhuma. Já parou pra pensar que toda essa discussão, se você traçar pra trás, é muito parecida? Tipo, a polêmica do Rudeus ser um protagonista que choca e não sei o que, com o jeito que o Shinji chocava. O Shinji era odiado, porra. É sério. Antigamente, era controverso você falar que gostava do Shinji. Entendeu? Mesma coisa pro Subaru. Odiar o Subaru eu acho até bizarro, cara. Não tem nem sentido pra mim. Essas críticas fazem sentido? Tipo, o Rudeus, eu entendo questões morais que fazem o cara odiar e tal, apesar de que eu acho bullshit também. Mas eu entendo de onde sai. Agora o Subaru é muito bullshit. Fundamentalmente humanos. Shinji Ikari, um adolescente beta carente de amor paternal e cheio de frescuras para lidar com o trauma de ter um pai ausente. Rudeus Guyashi encarna como um novo mundo após viver uma vida fracassada como o Hikikomo, que abandonou a escola devido ao bullying pesadíssimo que teve por ser um merda. Sim, ele tem uns comportamentos moralmente questionáveis, como cometer crimes pequenos, como assédio sexual, cárcere privado, mas isso é uma besteira. A parte do cárcere privado é tão exagero, cara, que o assédio, beleza, mas mesmo assim, todas as obras japonesas têm isso como piadinha, porque não é visto com seriedade pelos japoneses e coupe. É assim que funciona, não é ideal, mas é diferença cultural, assim que funciona. Agora, a parte do cárcere privado é muita besteira, porque a cena, ela é muito besta. Mas é comédia, não sei o que. Cara, mas se você for considerar isso cárcere privado, tá ligado? Então, sei lá, o Bob Esponja cometeu roubo na casa do Lula Molusco quando ele se disfarçou pra entrar na casa dele. Naquele episódio lá que ele invade a casa do Lula Molusco, no sono do Lula Molusco. Roubo não, invasão de propriedade privada, sabe? Tipo, porra, que mais? Sei lá. Quantos crimes o Homer Simpson já cometeu? Ai, pelo amor de Deus. O crescimento é cinema pra caralho. E em ReZero temos o Subaru, que também é um Hikikomori, sem um motivo convincente suficiente, ele foi simplesmente mandado para um outro mundo. A sua luta interna vem da sensação... Mano, não tem nada a ver o que tu falou agora. O quê? Eu acho que tem a ver sim, cara. O que eu tô querendo dizer é que se você pegar um momento que é tipo uma piadinha besta de Mushoku Tensei, que ela é bestona. E, o cárcere privado, ele deixou uma mina trancada por 8 horas, não lembro quanto era, 8, 9 horas, tipo... Aí esqueceu ela lá no quarto depois de trancar ela, porque eles trancaram elas porque eram as bully, porque eles queriam fazer vingança com as bully. Aí chegou eles, os caras, e trancou no lugar e esqueceu elas lá e depois foi lá e abriu pra elas. Tipo, nossa. Elas eram bully, cara. Foda-se, isso não vai dar um trauma, não, ficar 12 horas no quarto. 10 horas no quarto, sei lá. Só emocionante no anime. O problema é que Bob Esponja Simpson é uma paródia cômica literal. No Mushoku tem que ser uma piada também, uma cena de piada, esse é o ponto. aspectos isolados e Esse anime tem um objetivo dramático diferente. Não, naquela parte é uma piada mesmo. ignorando o contexto maior e a complexidade dos personagens. Isso não é uma análise, é reducionismo. Além disso, estamos em uma era de... Eu não sei se realmente a galera engoliu como se fosse uma cena séria porque os youtubers forçaram na garganta, mas era pra ser uma piada. E tipo, é óbvio, assim, tipo, tem música de piada, tem tom de piada, tem tudo de piada. Propagandas, vídeos curtos e excesso de informação diluídas. Volta um pouco, o que foi? Só inadecentes, caralho. Mas isso é uma besteira. A jornada de redenção é o crescimento, é cinema pra caralho. Cope. Não, o cope todo é a galera reduzir essa cena que é piada, tá ligado? O cope todo é a galera pegar uma cena que é literalmente piada. Tipo, é literalmente piada, é uma cena de piada. E ficar falando que, tipo, oh meu Deus.
Meio que tem um fetichismo aí. A única coisa que tem fetiche é a parte da urina. Mas a parte da urina também é a parte da piada. Não sei se você entende. Obviamente, fetichismo. Isso não exclui que é uma piada. Paint and Stocking. Não muda. Inclusive, eu duvido que alguém consiga literalmente bater punheta ali. Até porque Mushoku é surpreendentemente muito menos... Tem muito menos fanservice do que o anime médio. Eu tô nem brincando. Tem pouco fanservice que aquele anime. Tem muito humor sexual, que nem essa cena, mas... Não é cena assim que, ó, meu Deus, está sensualizando. Não tem. Não tem, não. Cope. Cope é de literalmente quem reclama isso. É um cope do caralho, porque é uma cena que tem música de piada. Tem tom de piada. Tem personagem fazendo coisa absurda de piada. Que eles ficam gritando, Roxy, Roxy, Roxy. O que falta pra não ser uma piada? Falta a aprovação do Lorde YouTuber aí, que falou que não é uma piada, é uma cena séria e isso é um cárcere privado. Porra. Meu Deus, bateu uma cena random dessa. É isso que eu tô falando. Não é. É uma piada. Ah, mas é uma piada com fetiche, tipo Paint and Stocking, sabe? Eu só acho que... Eu acho bizarro, cara. Deitado com sucesso. Ai, filha da puta. Tava da play. Também é um hikikomori, sem um motivo convincente suficiente, ele foi simplesmente mandado para um outro mundo. A sua luta interna vem da sensação inadequada de constante comparação com seu pai, que na verdade só apareceu em 2 episódios, que na verdade é só emocionante no anime. O problema é que hoje se escolhe focar apenas em aspectos isolados e problemáticos das obras, ignorando o contexto maior e a complexidade dos personagens. Isso não é uma análise, Pior que não, isso é verdade. Além disso, estamos em uma era de disputas constantes pela atenção do público. Propagandas, vídeos curtos e excesso de informações diluídas destroem a nossa capacidade de enfocar uma obra e entendê-la em sua totalidade. Essa superficialidade enfraquece a interpretação de texto e o apreço pelo que realmente importa nas histórias. Drama Queen e Distrito 9 exemplificam 2 perspectivas distintas, mas igualmente críticas. Ambas mostram como as narrativas podem explorar temas sociais e profundos. Enquanto Distrito 9 usa alienígenas para discutir o apartheid e o legado da colonização, Drama Queen aborda as complexidades das relações de poder e identidade. Se você só quer ver aquilo que confirma suas crenças pré-concebidas, estará sempre limitado, uma visão parcial e enviesada. Abrir os olhos para essas histórias significa reconhecer suas nuances, mesmo quando elas nos incomodam ou desafiam nossas noções de certo e errado. Agora eu quero te fazer um questionamento. Eu acho esse vídeo extremamente transgressor pra comunidade otaku. Isso aqui vai causar uma polêmica do caralho se chegar nas pessoas certas. Enfim, depois de tudo que foi apresentado sobre Sousou no Free e Drama Queen, eu vou trazer outra obra. Eu acho que esse vídeo tem uns probleminhas, eu cito depois. Não é um vídeo ruim, mas acho que tem uns probleminhas, a gente já comenta. Os direitos dos mutantes viraram pauta após os feitos do Magneto nos outros filmes. E por que caralhos a Fox fez os filmes numa ordem totalmente aleatória? Pelo menos agora foi de caixas pela Disney e virou aquele canal lá, Star Channel, sei lá, não me lembro, pô. Os mutantes são perigosos. É um pensamento válido, já que meta-humanos podem literalmente a qualquer momento torrar alguém ou fazer alguma merda muito grande. A Jean, por algum motivo, virou algum tipo de política ativista dos mutantes, que é tendencioso, mas quem liga? O governo, ou melhor, esse senador safado, quer carimbar cada mutante para identificá-los como possível ameaça, usando argumentos falaciosos como eles podem invadir bancos com a intangibilidade ou ler a mente das pessoas. Bom, e estereótipos não se criam sozinhos, mas muitos mutantes fazem merda. E vai por mim, se fosse um medo infundado como controle social, grandes corporações sendo controladas por um certo grupo, mas isso é tudo claramente bullshit. Mas a pergunta séria: você deixaria seu filho ter um professor mutante? Ou melhor, um mutante com o poder de ler mentes como Xavier? Você nunca considerou que os mutantes perigosos além dos vilões, que acompanhamos o grupo do Balacobaco, porém os civis do verso do X-Men, tem que viver constantemente pensando que eles poderiam ser vítima iminente? Tá certo que eu estou exagerando, mas também tem alienígenas querendo dominar o planeta. Mas isso a gente deixa pros Vingadores. Não esses. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, espero que este vídeo saia na data correta. Por favor, vão no canal da Azuri, eu consegui trazer ela para participar desse projeto. Espero que o áudio do vídeo esteja pelo menos decente. Eu estou agora com o Fifine M8 e recentemente o microfone tá bom, eu aumentaria um pouco o volume dele em relação ao resto. Adquiri uma cadeira ergonômica. Mas o mic não tá ruim não. Esse canal tá literalmente sobrevivendo só dos cortes dos vídeos nos shorts, para aquecer o algoritmo merda que eu tenho. E também espero que não precise criar um TikTok para esse canal. Por enquanto eu só estou TikTok é complementar, não influencia muito no YouTube. Escrevendo os roteiros até agora, mas o retorno de vocês vai me possibilitar eu mesmo fazer os vídeos. Se puder apoiar o canal, mande um live pix para ser acreditado no final do... Cara, tá, vamos lá. Eu acho que às vezes a pronúncia pode melhorar, mas isso é questão de experiência, né? Eu recomendo atuar no microfone, não necessariamente falar.
Eu tenho algumas anotações pra falar sobre esse vídeo que são rápidas e eu acho que pode te ajudar. O microfone é bom, relaxa. Talvez aumente melhor, diminuir a distância com ele, pode dar uma ajudada na voz. Não sei se você nota, eu dou uma distância aqui de alguns dedos, eu tenho decorado o espaço mais ou menos aqui que fica bom. Segunda coisa, o que mais eu posso falar? Eu acho que esse vídeo ficou meio desorganizado. O que eu quero dizer? Você tem muitos tópicos pra abordar. Algumas das suas posições, inclusive, eu até concordo. Mas eu acho que é um problema quando você, tipo... O que você fez? O vídeo era pra ser sobre a despolitização das obras. No final do negócio, a gente tava indo pra muita coisa. Tipo assim... Foi pra Frieren do racismo, né? Lá da acusação falsa de racismo, que eu acho que o que você quis dizer até ali tava tipo, nem sempre a gente tem que ver a visão político-social do lugar que a gente mora como a referência principal e que existe muito mais na discussão que um anime pode estar propondo não. E é meio simplista e tal, é reducionista. Mas aí depois ele vai atropelando com o negócio lá aqui, ó. Ele atropela com esse aqui, ó. Com esse aqui, com o bagulho dos imigrantes, esqueci o nome, com o Drama Queen. E aí parece que ele gasta, tipo, 1/3 do vídeo nisso. E aí nesse 1/3 que ele gastou, vamos ser honestos, não sei se acrescentou muito, sendo bem honesto, na discussão. Só serviu pra falar, então, mas tem obras que tem política e a política pode ser desconfortável com você e você tem que ouvir, porque a perspectiva deles provavelmente é de um país que sofre muito como um país vassalo, que é o que eu penso de Drama Queen, é o mesmo tema que eu acho que é. Eu acho que é meio que um negócio meio anti-americano / anti-turista desrespeitoso, blá blá. Eu também acho que é a mesma ideia. Só que aí, ele foi avançando, foi explicar o problema que tava tendo no Japão, do pessoal desrespeitando. E nisso, por exemplo, ele caiu nessa fake news aqui, que foi esse aqui. Sakusu Kai Enkinshi, sabe? Não, esse aqui não... Esse aqui é montagem. O pessoal fez justamente pra parodiar um cara que tava fazendo desrespeitosamente um clipe no TikTok. No metrô e desenharam como se fosse aquele cara e colocaram um negócio proibido pra falar que os japoneses estavam putos. Mas esse aqui é falso. Teve outros que foram verdadeiros, mas não foi cartazes sobre esse cara específico. Entendeu? Isso aqui é falso. Entendeu? Mas ainda assim, apesar do cartaz ser falso, o problema que você falou é verdade. Tava acontecendo esse desrespeito todo lá. Tá, a das geishas é um puta desrespeito, concordo. Aí em seguida você vai lá e manda o pack da soberania japonesa. Que tipo assim, o problema não é nem o que você disse até tá fundamentado. Que tipo, pô, eles têm o direito de falar que a interferência de padrões internacionais tá interferindo neles, ligar com o cartão de crédito aqui foi inteligente. Mas isso aqui tá muito desconexo da discussão do Frieren. Eu acho que sei lá, ficou meio aleatório. Aqui até tá se conectando entre si, até você chegar na parte do cartão de crédito. Mas aí quando você chegou no Chainsaw Man no Jujutsu Kaisen, que os shonens andam mudando, que o padrão do que era shonen mudou, já não tem nada a ver. Aí você cita o Distrito 9 e ganha alguma relação com o assunto. E aí você começa a falar mais sobre, tipo, olha, tem protagonistas que tem características reprováveis, mas a galera tem que ter um pouco mais de cabeça aberta, que é um ponto que eu acredito. Eu acho que tem muito mais a se discutir sobre esses personagens do que o pessoal discute, exceto o Shinji, que Shinji recebeu o que ele merece de atenção depois de muito tempo que ele era odiado. Um segundo, fiz uma merda aqui. O Narras tá lá no Dom, depois eu vou ver. Aí, tipo, saca só. Aí começa a discussão dos mutantes e sobre como essas obras, tipo, questionam a gente. E eu não entendi qual que é o seu ponto. Seu ponto é que a galera tá levando política muito ao pé da letra, vendo todos os animes, e isso leva a hiperinterpretação. E muitas vezes leva a culpabilizar o autor, ou ver coisas que muitas vezes a gente tá exagerando sobre o que o autor quis dizer, ou responsabilizando ele por dizer algum discurso pior do que a gente acha do que ele realmente quis dizer, alguma coisa assim. Ou você tá querendo dizer que as obras podem ser políticas, ou você tá querendo dizer que as obras podem ser políticas, mas polêmicas. Tô confuso isso. Crunch, verdadeiro valor dos jogos, não vou passar pano para a Tranquilo. Já vejo. Mas é isso aqui que eu acho que é o problema desse vídeo, entendeu? Ficou confuso. Eu até concordo com a maioria dos pontos, eu acho que a argumentação de muitos dos pontos foi muito boa. Tem alguns que eu achei que podia fundamentar mais, a parte que você fala dos protagonistas aqui, do Rudeus e tal. Eu concordo total com você, mas precisa fundamentar, você precisa argumentar melhor pra galera conseguir comprar a sua ideia. Isso aqui que você tá falando do Rudeus, do Shinji e tal, dá pra fazer um vídeo inteiro só sobre isso aqui, analisando essa situação. Isso aqui do Jujutsu Kaisen Chainsaw Man não tinha nem pra que estar nesse vídeo. Apesar de ser interessante. Eu acho que valia um vídeo próprio, por exemplo.
Agora, essa discussão aqui teve todo sentido. Tudo que, ó, a partir desse momento que você pegou aqui do Drama Queen, até o momento do cartão de crédito, tava muito coerente essa parte toda do vídeo. Apesar de que eu acho que você não precisa, tipo, ler o capítulo literalmente. Você podia explicar isso aqui em menos de 5 segundos. Você ia poupar 5 minutos de edição. Pra um canal com essa proposta ia ser bom. Então, por não Sim, no vídeo eu quero dizer que as obras podem ter política e não devem sobreinterpretar. Mas aí fica muita coisa, porque, como que eu posso dizer? O começo da parte do Frieren, o vídeo tava inclusive, assim, parece que tem 2 vídeos aqui, na verdade, né? Tem o vídeo até a parte do Frieren acabar e o vídeo até a parte do Drama Queen acabar. E aí tem a parte do Shonen que ficou meio desconexa, entendeu? Como que eu posso dizer? Essa parte da Frieren, você tá querendo dizer que o pessoal tá super interpretando, que o pessoal tá exagerando muito com a questão do racismo da Frieren, né? Mas isso aqui tá até em contraponto com o que você diz da Drama Queen, que você diz pro pessoal ser aberto com a interpretação política. Então fica meio confuso, entendeu? Aí depois, eu entendi o que você quis dizer no final das contas, porque deu pra meio que tirar a coerência daqui. Mas você entendeu que o vídeo pra uma pessoa que é meio luva de pedreiro, ela não vai entender o que você quer dizer? Ficou confuso. Geralmente você foca em um objetivo de tema e você aborda ele muito bem. Eu senti que eu vi tipo 5 vídeos em um, sabe? E o vídeo não ficou ruim não, mas tipo, pô... Eu acho que muita gente que vai tacar hate nas suas opiniões depois vai ficar dando nitpick nesse aqui. Entendeu? É isso que eu penso. É isso que tem a melhorar. Mas eu concordo com a maioria do vídeo. Então, pra mim, eu tenho esse viés, né? De que, tipo, 90% que você falou é o que eu penso.